para bater um papo comigo nessa segunda-feira. Muito bom dia, doutor Renan. Como é que vai, meu amigo? Bom dia, Fábio. Muito bem, graças a Deus. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um agradecimento pelo convite. A gente fica falando aí, ao longo dos anos, uma série de detalhes, né? E uma das preocupações, e inclusive esse fim de semana eu vi um material falando sobre a idade média da morte do homem em relação à da mulher. Por incrível que pareça, a idade média do homem é 7 anos, no mínimo 7 anos, menor do que a mulher, a idade de falecimento. Posso te perguntar uma coisa? Por favor, tô aqui para isso. É porque a gente não vai a médico, ou tem medo de médico, ou não quer saber das coisas que se passam? Fábio, ou a gente se estressa mais do que as mulheres? O que é que acontece? Tem inúmeros aspectos sobre essa situação, né? Por que o homem vive menos? Culturalmente é verdade, a gente se cuida menos, né? Então a gente vai menos no médico. Na minha área, né, eu sendo médico de homem, né, claro que a gente atende mulher, obviamente, mas a gente sabe que às vezes os homens só procuram quando tem sintomas, né? Eles, alguns casos, não gostam de fazer prevenção, rastreio, né? Tem a cultura ainda no nosso estado de ser macho, né? De ser mais homem, né? Então, para que eu vou procurar doença, né? Tô bem, né? Se eu for no médico, eu vou descobrir coisa, né? E a gente sabe hoje com a tecnologia, né? Com todas as situações que vem melhorando, tanto exames de sangue, exames de imagem, né? Que a gente consegue realmente fazer descobrir as coisas mais cedo e realmente fazer tratamentos, né, preventivos ou tratamentos precoces, como a gente diz. A questão do homem também é a questão, né, Fábio, da exposição. Também a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores que fazem muita força, né, então da área de civil, né, de mineração, a própria lavoura, a área militar, né, os acidentes também, né, então, né, dirigindo, né, traumas, né, infelizmente, então o homem acaba tendo um número muito maior, então isso faz cair a média, baixar a média, né, então eu acho que são vários aspectos, né, a falta de cultura, né, de procurar realmente só quando está com problemas, né, às vezes a falta de ter o médico para si só, né, às vezes procura um homem no consultório, quem é que tu vai? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, né? Ninguém. Não tem o meu médico. É o teu clínico geral que te atende. É o clínico geral, o cardiologista, talvez ele nem lembre mais do pediatra, né, que acompanhava ele, mas não tem o seu médico, como a mulher tem o ginecologista, né? Então isso faz uma diferença nessa situação, uma né? relação tão interessante, né, que a gente... Eu posso falar uma coisa pra ti, não é falta de informação, tá? Porque, pelo menos assim, nesses 15 anos que a rádio tá aqui, eu sou apaixonado por entrevistar gente da área da saúde, prevenção, nutrição, essas coisas. Então, eu vou dizer pra ti, da nossa parte aqui, nós damos informação. Então, do outro lado, se a pessoa recebe a informação ou não. Exato, perfeito. Agora, tu tem um clínico geral, não estou falando de especialista, que tu vá lá a cada um ano, que seja, mas que tu revise, olha como é que tá bem, né? Mostra, daqui a pouco se tem pinta no corpo, se tem algum caroço, tem uma... Entendeu? Um geral, assim, pra gente ver. E no mínimo tem que ter, né, doutor Renan? Eu concordo 100% contigo, né? É nessa situação que entra o cuidado, né? O cuidado não é só quando tu tá com problemas, mas assim, realmente fazer essa primeira avaliação, né? E o clínico geral, às vezes, é a primeira porta do paciente, tanto no Sistema Único de Saúde, às vezes como também como particular ou convênio, né? Que vai fazer esse primeiro acompanhamento, às vezes o primeiro rastreio. A gente recebe muito paciente encaminhado do clínico geral, né? Por alteração do PSA, por sintomas urinários, né? Também outras situações da parte sexual, né? Então, isso acontece muito e é muito válido, né? Então, o que a gente quer, o que a gente deseja? Que o paciente tenha o seu médico, tá? Claro que se necessitar, ou ele tiver o desejo, tiver a possibilidade de já procurar o urologista, a gente vai receber esse paciente. Não, né? No caso do homem e no caso da mulher. Na mulher tem o ginecologista, o homem o urologista. Quer dizer, mesmo que tu vá visita no clínico geral para fazer exames de sangue, aquelas coisas todas de rotina, o homem e a mulher têm órgãos diferentes que precisam de um atendimento diferente. Vamos falar da questão masculina. A questão da próstata é mais ou menos parecido com o câncer, parecido assim, em matéria de índices, né?
com o negócio da mama. Isso. Né? Então, assim, são dois assuntos diferentes, com profissionais diferentes, e que podem e que deveriam ser acompanhados. O homem, a partir de que quando deveria, assim, no máximo, iniciar a visita ao urologista? Hein? Perfeito. A Sociedade de Urologia, então, Fábio, ela recomenda aos homens que não têm sintomas, tá? Ou seja, o máximo de idade que tu deve procurar é com 50 anos, tá? Então, se esse paciente não tem sintomas, ele poderia aguardar até os 50 anos para fazer esses exames de rastreio, tá? Eu sempre tento falar isso para os pacientes, né? Existe uma certa diferença entre rastrear e prevenir, tá? Prevenir é tu tirar a doença, né, ou resolver aquela doença antes dela realmente fazer alguma coisa de ruim, tá? E existe o rastrear, que é aquela doença que não pode ser prevenida, mas tu tenta descobrir ela cedo para exatamente ter uma chance maior de tratamento. E o câncer de próstata, ele infelizmente ainda ele não pode ser prevenido. A gente fala prevenção do câncer da próstata. Na verdade, em termos médicos, né, não pode. A gente não tem como prevenir o câncer de próstata. Então, se eu não posso prevenir o câncer de próstata, o que eu posso fazer? Eu posso rastrear. Então, essa é a ideia dos exames a partir dos 50 anos. E, claro, aqueles pacientes que têm fatores de risco, tá? Então, aí são casos excepcionais. Então, aqueles pacientes que têm raça negra, tá? Que sabidamente o câncer de próstata é maior, tanto em número quanto em gravidade. Aqueles pacientes que têm histórico familiar, ou seja, pai, irmão, tio, de qualquer parte, né, ou da mãe ou do pai, com câncer de próstata. E aqueles ainda, Fábio, hoje a gente tem exames genéticos, tá, que vem aprimorando consegue rastrear também. Esse paciente deve iniciar os seus sintomas, deve iniciar o seu rastreio mais cedo. Tá? Então, pelo menos com 45 anos. Meu colega Nelson Pires disse isso aqui, um provérbio, doutor. Bem o que tu falaste. Quem procura, acha. É aqueles que não querem a médico. E tem um outro provérbio que diz o seguinte: quem procura cedo, cura. Isso, exatamente. Boa, né? E a gente vem percebendo, Fábio, eu estou formado há 12 anos, né? Mas a gente já consegue perceber uma mudança, vamos dizer assim, de leve a moderada na cabeça dos homens, tá? Antes, e a gente vê aí os pacientes de idade de 60, 70 anos realmente com, né, um freio, né, como se tivesse um vidro, um bloqueio para procurar, né, aquela roda de amigos ali do churrasco, a gente percebia que quem ia no urologista debochavam dele, né, tinham 10 jogadores ali, 2 e 3 iam, agora tá ao contrário, sabe, 7 vão no urologista e aqueles 3... O pessoal debocha, mas tu é mais homem do que eu pra não ir? Eu já fui no meu urologista, já fiz meu exame, tá tudo certo, né? Porque se a gente se ama e a gente ama a nossa família, eu preciso estar bem para poder prover eles, né? Na situação que o homem prover, conviver e poder realmente ajudar quando precisa, né? Então a gente tem que ter saúde. Se tu não tem saúde, tu não vai conseguir conviver e tu não vai conseguir estar com aquela família. E um dos exames que o doutor Renan está falando aqui é o negócio do PSA. É um exame de sangue, né? Quer dizer, quando tu vai fazer o exame de sangue para ver a tua vitamina, para ver teu colesterol, glicose, pede para o teu médico diz o seguinte, põe um PSA junto. Perfeito, né, doutor? Com certeza. É um índice para ir acompanhando, não é 100%, mas... Isso, Fábio, perfeito. É exatamente essa a indicação, tá? O exame de PSA realmente ele não é 100%, porém, ele é um exame muito bom e que nos traz muitas informações. E melhor do que um PSA, Fábio, é 2 PSA. Então, quando a gente tem uma linha de acompanhamento do PSA, tu consegue, em vez de ter uma fotografia daquele paciente, tu tem um vídeo, né? Então tu consegue fazer esse acompanhamento, então tu tem uma ideia muito boa. Então se tu tem um PSA, né, ali perto dos 40, 45, de 1 e 2, e aí em 3, 4 anos esse PSA tá em curva ascendente, muito rápida, o urologista ele, vamos... Por isso que aí na base dos 40, 30 e poucos anos, quando for fazer exame, põe um PSA junto, aí tu vai ter uma história. Exatamente, essa é a ideia. A gente sabe que, por exemplo, pacientes abaixo de 40 anos, a princípio não há necessidade de fazer, tá? Desde que não tenha nenhum daqueles fatores de risco, mas porventura a gente faz, né, quando vai fazer exames, e um exame baixo de PSA já nos dá uma segurança muito grande, né? E a Sociedade de Urologia, Fábio, ela faz uma orientação
populacional, tá? Existe essa orientação populacional que é essa que tu falou, ó, qual é o máximo que pode ir. Mas se o paciente me procurar antes, obviamente eu não vou deixar de fazer. É óbvio que a gente vai fazer, vai coletar, até para ter uma ideia. Então a gente pode personalizar, tá? Esse é o termo. Se o paciente te procurar, tu vai personalizar para ele, conforme a idade, conforme o fator de risco, se ele tem sintomas, se ele não tem sintomas, e se ele tem o desejo, tá? Isso é sempre colocado em conta na consulta. Queres fazer? Vamos fazer. Bom, temos um exame normal? Perfeito. A gente pode repetir até daqui a 2 anos, dependendo da situação. Veio alterado? Ok, sinal amarelo. O que a gente faz primeiro, Fábio? Na consulta, faz o exame de toque. O exame de toque ainda é imprescindível. A gente tem esses memes da internet, né, que fica conhecido, né, já descobriram tantas tecnologias para tudo, né, consegue ver quase a alma já do paciente e ainda precisa fazer o toque. Sim, ainda é preciso fazer o toque. Faz parte do exame físico, tá? O câncer de próstata, a gente chama de estadiamento, né? Tu consegue definir o estágio que ele está. O toque, Fábio, ainda é utilizado para isso. Então ele define, né, como suspeita de câncer de próstata, mas também quando tu tem câncer de próstata, o toque ele vai dizer se é de baixo risco, de risco moderado ou de risco grave. Isso vai definir os exames pós e tratamento. Então o toque ainda é imprescindível. Eu tô com um depoimento aqui o Marcos, o nome dele, tá? Vou presumir o sobrenome dele aqui, dizer ele o seguinte. Dr. Renan é o meu médico a partir deste ano. A partir do ano passado, com 50 anos, achei que era demais. Aí ele pediu para fazer, foi um bom médico, está sendo enorme. Retornei nele e me deu alteração para mim no meu PSA. Mas não tinha problema nenhum. Aí me mandou retornar. Eu já estou ansioso que chegue logo esses 6 meses. Vai ser em março para retornar. Então eu tinha um sucesso no médico principalmente. Ele está falando que houve uma alteração no PSA dele e agora ele está aguardando o prazo. Perfeito. Se passar para fazer de novo o exame, repetir, ver se foi uma normalidade. Quando é que pode dar uma normalidade no PSA, doutor? Duas ótimas questões. Primeiro, sobre o tempo de acompanhamento, tá? Então, a gente tem uma média, né? Um ideal de pelo menos uma vez por ano, geralmente é suficiente. Esses casos de pacientes jovens que têm exames normais, a gente pode fazer de 2 em 2 anos. Porém, alguns pacientes já principalmente a partir de 50 anos, né? Ou com alguma alteração no exame de toque, ou alguma alteração no exame de PSA, ou alguma alteração no exame de ressonância, que são os 3 fatores que a gente vai observar, Fábio, em vez da gente fazer 1 ano, o que a gente faz? A gente puxa um pouquinho esse acompanhamento e coloca 6 meses, tá? Para não deixar um espaço muito grande. Então, quando aquele caso está tranquilo, está normal, a gente faz uma vez por ano. Se a gente tem alguma certa dúvida e não quer deixar um espaço muito grande, a gente coloca em 6 meses. Tá? Por exemplo, tu vai fazer o PSA e deu uma pequena alteração, mas aí tu tem que ver a atividade do cara. Daqui a pouco o cara é cara que anda de moto, o cara que anda de cavalo, o cara que pode ter tido uma contusão, uma coisa. Quer dizer, trocou, mas repete. Foi as situações que tu perguntou, né? As alterações do exame, tá? Então, existem inúmeras causas que podem alterar o exame de PSA. Então, geralmente, quando o PSA dá baixo, Fábio, é um exame que a gente fica tranquilo. Quando o exame dá alto, pode ser doença, como pode ser erro de laboratório, erro no sentido, assim, o paciente teve relação um dia antes. A coleta né? Andou de moto, andou de cavalo, andou de bicicleta, uso de sonda, infecções, né, até Covid, gripes, tá? Então o exame ele tem que ser coletado de forma correta para a gente ter uma ótima avaliação. E se vier alterado, Fábio, a primeira coisa que a gente faz é repetir o exame. O Marco trabalha na construção civil aqui, que tu falaste, né? Questão de excesso de peso. Então tudo assim a gente repete o segundo exame. Se o segundo exame vem alterado, a gente geralmente, além do toque, a gente vai fazer a ressonância. E se a ressonância vier alterada, Fábio, aí a gente parte para biópsia, tá? Porque aí se a gente tem PSA alterado, ressonância alterada, a gente precisa realmente fazer a definição da conduta, tá? Mas se a ressonância vier normal e o PSA está um pouquinho alterado, geralmente a gente faz um acompanhamento. Aí o que entra nessa situação do amigo aí que entrou em contato. A gente faz um acompanhamento
mais curto, né? Vamos fazer uma avaliação nova em 6 meses. E aí, se essa avaliação vier normal em 6 meses, a gente devolve ele para a normalidade. Aí volta a ser de ano em ano, né? Ele elogiou aqui o doutor Renan, mas ele procurou nos 50 anos. É isso aí, interessante. Então, é bom a gente ter isso, né? E o Novembro Azul, a gente fala aqui sobre questão de alertas, né? Então, o pessoal que também, assim, que nunca procurou, ou que está pensando, esse mês a gente brinca aqui de ter muitas entrevistas aqui na área da Liga de Feminino de Combate ao Câncer, de nutricionista e coisa, para alertar a nossa turma. E o bom é o seguinte, como diz o doutor, quem procura antes, cura, diz o Nelson, né? E quem não procura, quando descobre, aí o tratamento é mais complicado, mais pesado, né, doutor? É verdade, Fábio. Tudo isso que tu falou é verdade. E a gente agradece as rádios, né, as TVs, a mídia social, elas têm nos ajudado fazendo essa contribuição, né, exatamente no alerta da população, né? Então, por exemplo, agora o mês de novembro, o IP lá que a gente atende no consultório, né, ele não cobra a participação do paciente, né? O paciente só passa a carteirinha. Sim. Tá? Então, exatamente para, né, ajudar, né? Ó, já que tu não procurou o ano inteiro, novembro é a última chance, até porque daqui a pouco já é dezembro, já é Natal, né? Aí já tá todo mundo querendo entrar de férias. Então procure o seu médico urologista ou o seu clínico geral, faça os seus exames de rastreio, né? Os seus exames gerais. Qualquer necessidade a gente pode fazer, aprofundar na situação. O importante, né, Fábio, é que todo mundo faça essa avaliação. O que a gente não quer? É aquele paciente que nunca chega no médico, nunca procura o atendimento, né? E aí já chega com sintomas importantes, né? Então, sangramento a urinar, dor óssea, emagrecimento, porque aí quando se fala em questão de próstata, aí esse caso é o caso avançado. Que a gente já não tem muito o que fazer. Micção, Então, tudo isso é o que a gente não quer encontrar. Para tudo isso antes, a gente tem uma solução. Tem tratamento, tá? Tem cirurgia, tem radioterapia, tem injeção, tem tratamento para situações. A grande questão é se tu tem chance de curar ou não, tá? Geralmente, quando pega esses pacientes que não procuram o médico, eles chegam com PSA 80, 90, 120, 150, que é onde, infelizmente, a doença já está completamente avançada. E aí a gente tem poucos tratamentos, poucas situações para tentar ajudar o paciente e fica paliativo. Né? Então, se a gente pegar o PSA, tá, entre 4 e 10, que a gente considera até 4 normal, abaixo de 10, geralmente a gente pega câncer de próstata inicial. Né? E aí a chance de cura, Fábio, é mais de 90%. Aí está concentrado ali. Exatamente. Aí é bala. Esse é o doutor Renan Lemos, urologista, que bate um papo comigo nessa segunda-feira, cedo da manhã. Aqui está o Jader também da Construção Civil, o Cristiano aí que está lá na Capororoca, do pessoal da agricultura. Tá aqui a dica para vocês, gurizada. Olha aqui, ó. Não tenham vergonha de procurar um urologista, por favor. Inicia lá com o examezinho, tá tranquilo, PSA, conversa. Tem que se expor, tem que abrir, né? Olha, eu faço isso, faço aquilo, lá. Qual é o rastreio da família, do pai, mãe, entendeu? Câncer de mama pode ter alguma coisa a ver com o filho? É isso que eu queria agora, quando tu falou, eu falei, mãe. Câncer de mama relacionado à próstata? É. Essa questão do gene que a gente comentou é o mesmo gene. O gene do câncer de mama, que hoje é feito praticamente para todos com diagnóstico. Nos Estados Unidos, na Europa, já tem... No Brasil vai chegar. É isso aí. Vai chegar em breve. Mas sim, tem relação. Aproveite o novembro e essa entrevista que estamos fazendo aqui para te alertar. Tá bom? Dado o recado, doutor Renan, muito obrigado, viu? Fábio, sempre um prazer hein? estar aqui, trazendo informação aos nossos pacientes, aos nossos amigos aqui da rádio. Fico sempre à disposição.